Top Media News, plantão policial de volta com um assunto que nós abordamos hoje cedo. O assassinato de um jovem, o Antônio Ricardo Silva de Jesus Honório. Ele tinha 20 anos, ele foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira, dia 12 de maio, lá no bairro Tiradentes, na Rua da Flauta, ali naquele trecho conhecido como os Becos do Tiradentes, né? Ali é uma cracolândia, pessoas fazem consumo de drogas, venda de drogas, e isso aconteceu bem exatamente ali nos becos do Tiradentes, tá bom? O crime aconteceu na madrugada de hoje. Nós tivemos acesso a uma foto, segundo informações de um familiar. Esse seria aí o Antônio Jesus Honório. Ele tinha apenas 20 anos de idade, e ele foi assassinado a pelo menos 12 tiros, pelo menos 12 tiros foram disparados contra o Antônio, tá? E aí você vê aí a poça de sangue, uma poça densa, uma poça grande de sangue. Você tem o boné, você tem o chinelo da vítima aí, que foi socorrida pela irmã até o CRS do Tiradentes, e onde ele não resistiu e faleceu, tá? Ele tinha 25 passagens pela polícia, segundo as informações, tá? Entre elas os crimes de sequestro e roubo. O nome dele, o nome do Antônio, consta em boletins por roubo, tráfico de drogas, receptação, furto, dano e adulteração de sinal identificador, tá bom? Entre os crimes, gente, destaca-se uma ocorrência registrada no ano passado, em 2024, quando ele e outros comparsas abordaram o motorista de um carro, roubaram o veículo e rodaram com a vítima pela cidade antes de deixá-la em uma estrada na saída para Três Lagoas, tá? Conforme o boletim de ocorrência, agora voltando sobre o crime. Rua da Flauta é onde ocorreu esse crime. Após os tiros, 2 vizinhos apareceram e chegaram para socorrer Antônio, que foi levado pela irmã, como eu já tinha dito, lá para o Centro Regional de Saúde, mas o jovem não resistiu. A polícia militar foi acionada e teve no local obtendo informações. Foi ao local. Nós gravamos um vídeo aí mostrando para você que é os becos do Tiradentes, né? Os becos conhecidos pelo consumo e venda de drogas. Tá aí, foi bem nessa rua. Essa é a Rua da Flauta. Ele estaria bem na frente da casa dele, segundo as informações de familiares. Ele estaria bem na frente da casa dele, tá? Bem na frente, quando foi surpreendido pelo suspeito. A família sabe quem é o suspeito, mas não nos repassou o nome nem a fotografia, tá bom? Mas a família cobra justiça. Para a família, o crime dele neste momento, os crimes dele, supostos crimes, não interessam. Ele não poderia ter sido vítima aí de um atentado contra a vida, tá bom? Então, nós tivemos lá, a família está abalada, a família quer justiça, a família quer que a polícia prenda esse suspeito, a família quer que a foto do suspeito circule nos jornais, circule nos meios policiais, para que essa pessoa responsável por esse crime seja punida, tá? Esse é o desejo da família, está revoltada, cobra justiça, não acha justo terem feito isso com Antônio Ricardo na madrugada desta segunda-feira. Esses são os detalhes do crime que a gente já tinha noticiado. É a terceira matéria que a gente faz. Primeiro noticiamos a morte dele, depois trouxemos mais detalhes, trouxemos relato de vizinhos e familiares, mostramos o local onde foi, mostramos a poça de sangue. Olha aí, essa é a viela aí do Tiradentes. Mostramos vários detalhes e até chegar nessa informação da ficha dele. Ele tinha uma ficha policial, segundo o site do Tribunal de Justiça, ele tinha uma ficha policial. E aí, enfim, mas para a família, independente disso, a vítima não merecia esse tipo, né, de término, enfim, esse tipo de crime, e a família quer justiça, que o suspeito pague. O suspeito fugiu, tá? Logo após os tiros, o suspeito fugiu, e aí ainda não há informações. Nós perguntamos pelo suspeito e
A família disse não tem informações maiores detalhes. Nós tivemos acesso a um print onde o próprio assassino, o próprio suspeito, teria mandado aí provocações dizendo que chegou lá no local, atirou e outros correram, enfim. São essas as informações que a gente vai obtendo ao longo do dia e vai repassando para você, tá? A Dieila Alves está com a gente, obrigado, Dieila. Renato Melancia está fazendo alguns apontamentos aqui. O Vitor Hugo, 20 anos de idade, 25 passagens. Está fazendo uma comparação aí entre... Era uma pessoa muito jovem que já tinha cometido vários crimes, ou era investigado, pelo menos, por eles. Então fica um lamento, né? Uma vida perdida, um jovem que poderia estar trabalhando, um jovem que poderia já estar com a família, formando uma família, estudando, enfim. Terminou de uma forma trágica. Então aqui são as manifestações dos nossos leitores, ó, o Eliseu Cardoso de Almeida, meus sentimentos. Renato Melancia, Nando Teixeira, aqui se faz, aqui se paga, esta é a regra. Enfim, são várias as manifestações dos nossos leitores, né? Porque é uma notícia curiosa, né? O Antônio aí foi assassinado, mas tinha muitos crimes graves, né? No caso, até sequestro relâmpago aí de pessoas, enfim, roubos, tráfico de drogas, enfim, muita coisa nas costas. Mesmo assim, a família não acha justo, não entende que ele pagasse pelos crimes dele de outra maneira e não com a vida. Querido pra gente, e que a família quer justiça, que o suspeito seja preso e pague pelo que fez. Essas são as informações, a Ana Cláudia Lopes Teixeira. Sentimentos da família, né? Nós estivemos com a família está abalada, enlutada, uma das irmãs, enfim. A dor, né? A dor da perda de um parente é muito grande, a gente não pode mensurar isso. A gente só está fazendo apenas um destaque que ele fez. Ele tinha bastante ocorrência policial, respondia por bastante ocorrência policial, e, enfim, estava imerso, ou pelo menos estava imerso no mundo do crime, e provavelmente isso tem relação com a vida dele relacionada a esses casos, tá bom? Ocorreu na Rua da Flauta, no chamado Beco do Tiradentes, que são várias vielinhas onde usuários de drogas ficam amontoados, consumindo drogas, perdão, e outros ali ficam vendendo também. Esses são os detalhes. Obrigado mais uma vez para você que acompanha o site do Top Media News. Tem o Carlos Alberto Gomes Orvelar, ele fez um comentário aqui, a gente entende como ironia, né? Falou, tadinho, sim, jovem, 20 anos, enfim. São muitas as manifestações que vão chegando pra gente. E olha só, esses são os bequinhos, tá, gente? Os bequinhos do Tiradentes. Tem Rua da Flauta, Rua do Piano, Rua da Tuba, enfim, é um conjunto de ruas ali, de vielinhas, que tem nomes de instrumentos musicais e que é considerado uma das maiores cracolândias de Campo Grande, tá? Uma situação ali é feia, é perigoso, muitos crimes são cometidos naquele ponto e, enfim, preocupa aí, fica o alerta para as nossas autoridades policiais. Destaque do dia, tá? Destaque do dia, a execução de um jovem de 20 anos, o Antônio Ricardo Oliveira, Antônio Ricardo da Silva de Jesus Honório, tá? Repetindo, Antônio Ricardo Silva de Jesus Honório, ele tinha 20 anos, seria morador da casa que ele estava na frente da casa, né? Onde ele morava, e foi atingido aí por disparos. Ainda não se sabe quantos disparos atingiram, mas estima-se que pelo menos 12 tiros foram disparados na direção dele. Quantos acertaram ainda é uma incógnita, vai depender do exame, do detalhamento, da perícia e do IML. Anderson Gomes, meus sentimentos à família. Silmara Ionarra, tá colocando um emoji ali. Enfim, muitos desejando sentimentos à família, porque a família realmente não tem culpa dos erros, né, do familiar. Simplesmente gostam, né, amam os seus familiares, independente das suas atitudes. E é o que está acontecendo com essa família lá no Tiradentes, na Rua da Flauta. Pessoas
de todas as idades ali, tem até crianças, enfim, todos abalados com essa morte do Antônio Ricardo. Então fica aí o alerta às autoridades, é uma região que demanda muito policiamento e investigação, porque a situação ali é bem complicada, bem complexa, essa questão da segurança pública ali. Enio Melo Correia, boa tarde, tá dando boa tarde, obrigado Enio, obrigado pelo apoio, obrigado pela ajuda para a audiência, bacana a nossa audiência, mais uma vez eu agradeço a vocês, eu prometi que esse seria o destaque do dia, logo pela manhã nós corremos atrás desse caso, fomos ao local do crime, é um ambiente hostil, é um ambiente onde você tinha familiares ali nervosos, né? Não com a gente, mas assim, abalados com a situação. Ali é uma região de consumo intenso e venda de drogas entorpecentes, tem organizações criminosas, então ali é um ambiente hostil. Nós buscamos as informações, enfrentamos esse risco, estamos repassando para você todos os detalhes desse crime que chamou a atenção. A Lu Nunes, Deus conforte o coração de todos os familiares, isso aí. Andréia Drica, bom dia, meus sentimentos aos familiares, os crimes que ele tinha que pagar preso, não matar. Essa é a opinião da Maria Lenira, exatamente. Foi uma execução sumária, né? A gente supõe que ele não tenha tido sequer uma oportunidade de se defender. É uma estimativa nossa, cabe à polícia apurar a dinâmica desse crime, a motivação e o suspeito, tá? São duas coisas que precisam ser apuradas nesse momento. A dinâmica, a autoria e a motivação para este assassinato que aconteceu por volta da 00h50, segundo nós apuramos lá no local do crime. Deus conforte, mais uma vez, bom dia, sem meus sentimentos aos familiares. Esse é o recado que os nossos leitores, outros estão destacando a ficha corrida do Antônio Ricardo, já outros preferem aí apontar um sentimento para a família, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Qualquer detalhe que surgir deste caso, nós vamos repassar imediatamente a vocês, tá bom? Muito obrigado pela audiência. www.topmedianews.com.br, Facebook Top Media News e o Instagram Top Media News.